Se há algo que mais perturba o coração do homem, são as suas emoções. E é sobre isso que nós vamos ver hoje, como que a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, pode lidar naquilo que é mais incerto no coração do homem, que são as suas emoções. A pregação nessa noite é a psicologia bíblica, o mistério da mente que domina as emoções. E para isso, então, vamos começar lendo Gênesis capítulo 1, dos versos 9 a 13, que diz assim a palavra do Senhor. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra vegetação, plantas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu vegetação, plantas que davam semente segundo a sua espécie, e as árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, estamos na série da Aliança, falando a respeito do paralelo que nós vemos da nova criação que Deus fez ali em Gênesis 1, com a nova criação de um novo coração que nós temos em Cristo Jesus. E, novamente, o tema da pregação é a psicologia bíblica, o mistério da mente que domina as emoções. Muito bem, vamos fazer uma breve revisão, muito breve revisão, para darmos sequência na pregação hoje. Nós temos visto que em Gênesis, capítulo 1, é um livro literal, é quando Deus está criando os céus e a terra. E nos 3 primeiros dias, nós vemos 4 fases. Né? No dia antes do primeiro dia, a terra era sem forma e vazia, e as trevas paravam sobre a face do abismo. Nós vimos depois que o primeiro dia existe o haja luz. Depois, no segundo dia, a expansão dos céus e a divisão das águas. E no terceiro dia, a terra emergiu, não é? E nós vimos a porção seca, formando assim os continentes. E nós temos visto que nessa tipologia de Gênesis 1, no primeiro dia é quando existe a vida espiritual, quando ali existe o novo nascimento que está escrito lá em João 3. E a partir daí, novos desejos, novas emoções e uma nova mente é criada. É o que nós já temos visto exaustivamente até aqui. E da última vez que pregamos, eu falei do versículo 10. E nós vemos que no versículo 10 diz assim: a porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento mares, e viu Deus que isso era bom. Então ali nós vemos que Deus, no terceiro dia, quando existe a imersão da terra, existe então a definição da terra seca, dos mares, que é definido pelo delinear da terra, e os céus, que já havia sido feito no versículo 8. Então existe uma primeira fase que eu defini assim, entre o equilíbrio entre a mente, emoções e vontade, porque nós vemos que no dia 2 vemos que a tipologia das emoções e da verdade e da vontade, e do dia 3 é a tipologia da mente. Então, ao definir mares e céus e terra, nós vemos então ali o ponto de equilíbrio, né, fazendo a tipologia na recriação do coração do homem. O homem entra então em equilíbrio, certo? E é o que nós vimos isso da última pregação, que esse equilíbrio entre as emoções, vontade e mente é o que o mundo busca. De qual forma? De uma forma humana e científica por meio da psicologia cognitiva e da neurociência. Isso que eu falei na última pregação. E eu vou dar um exemplo claro hoje de como que são esses mecanismos e como que realmente é muito apelativo, tem um poder muito persuasivo, é um mecanismo realmente que funciona, mas não entra na essência. E nós vimos na última pregação que a abordagem bíblica é diferente da abordagem de como que a Bíblia aborda a psicologia do homem, que a psicologia se define aqui como o seu pensamento e comportamento. Então, muito bem, nós vamos dar sequência hoje no dia 3, e nós vamos estender ainda mais 3 pregações contando com essa.
para fechar o dia 3, para mostrar especificamente a conexão direta da criação, eh, da criação da terra em relação à criação do homem na sua mente. E como a mente é o ápice dos 3 pontos do homem, entre emoção, vontade e mente, a mente é suprema. E nós vamos mostrar isso aqui. Então, o tema da nossa pregação é a psicologia bíblica, o mistério da mente que domina as emoções. Ou seja, hoje eu vou falar que mistério é esse e como definitivamente funciona a mente sobre as emoções, quais são as formas que a Bíblia nos dá o poder e a autoridade de ter uma emoção totalmente diferente. Porque até aqui nós vimos a transformação de algo novo, mas não vimos claramente, explicitamente, como que esse novo nas emoções acontece, e é isso que nós vamos ver hoje. Muito bem, vamos agora partir para a segunda fase. A primeira fase é quando a Terra emerge, existe a porção seca, existe uma definição, um equilíbrio entre emoções, vontade e mente. E na segunda fase é quando existe agora o desenvolvimento da terra seca no conhecimento da glória de Deus. Então, nós vamos ver no versículo 11 que nós vamos ler que a terra começa a produzir vegetação, plantas e árvores. Ou seja, à medida em que a terra, que nós já vimos isso, que a terra emerge, existe um crescimento do conhecimento de Deus, mas a partir dali existe um outro crescimento, que é quando vai produzir vegetação e os detalhes que nós vamos ver em 3 níveis da mente. A mente tem 3 níveis no qual ela vai refletir o crescimento da glória de Deus, do conhecimento de Deus. É isso que nós vamos ver. Nós vamos ver quais são os conhecimentos que nós precisamos de ter para refletir na nossa mente e o que a nossa mente vai produzir. Então, eu vou pedir muita atenção para você entender o fluxo da ideia do que nós vamos falar hoje aqui. Por quê? Porque até aqui nós temos falado sobre a tipologia, né? O que é tipologia? São os modos de padrões como Deus age em toda a Bíblia, que nós identificamos esses padrões e nós vemos esse padrão na nova criação da terra e na nova criação do ser. Mas daqui em diante nós vamos ver o que alguns diriam: "Ah, isso é metáfora". Alguns poderiam chamar de augustiniano. Por quê? Agostinho, quando foi interpretar algumas passagens bíblicas, ele usou a metáfora para poder, alegoria ou metáfora, para poder explicar alguns textos. Depois nós vamos ver na história que muitas das alegorias que ele usou, de como ele interpretou, não eram biblicamente corretos. Apesar que Deus usa as alegorias para falar com o seu povo também. Mas eu vou mostrar aqui a lógica da sequência, mostrar que existe uma lógica por trás do que eu vou falar aqui e vou provar isso biblicamente, tá bem? Porque, de fato, Deus usa figuras para poder falar conosco. Eu vou dar um exemplo agora. Por exemplo, quando Deus faz o chamamento de Jeremias, o capítulo 1 de Jeremias, Deus mostra uma árvore para ele, uma amendoeira, e pergunta para ele: Jeremias, o que você vê? E Jeremias fala assim: eu vejo uma amendoeira. Então Deus fala assim: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Ora, Deus usou a figura de uma amendoeira para dar uma interpretação completamente desconexa para alguém que olha uma amendoeira, não é verdade? A não ser que você entenda o significado da amendoeira, que é a primeira árvore que floresce dentro no Oriente Médio e que simboliza ali a efetiva produção que haverá naquele ano. Então é uma figura que Deus usa ali como uma alegoria para falar com Jeremias. Um outro exemplo, no mesmo capítulo, Deus usa outra alegoria com Jeremias, mas não vou usar essa. Eu vou usar aquela que Deus fala com o rei, filho de Nabucodonosor, que aparece uma mão e escreve Mene, Mene, Tekel, né? E então todas as pessoas vieram para poder identificar qual era a mensagem que foi escrito para o rei de filho da Nabucodonosor, e ninguém podia interpretar. Então chamaram Daniel, e Daniel interpretou: olha, pesado foste da balança e foste achado em falta. Ou seja, 3 palavras, e Daniel interpretou frases inteiras a partir de 3 palavras. Então, é verdade que Deus usa expressamente a sua palavra clara, né, dentro da gramática, para poder falar a sua verdade, mas Deus também usa figuras que nós precisamos ter cuidado para não exceder,
mas é isso que eu quero mostrar hoje aqui e provar que, biblicamente, o que está sendo dito com relação ao que eu estou propondo a mostrar para vocês com relação à mente e como que isso tem significado para nós. Muito bem, tendo dito isso, vamos seguir aqui com o versículo 11 de Gênesis. Então, versículo 9, Deus havia feito emergir a terra, que agora se tornou seca, se formou a terra. No versículo 10, então, Deus define a porção seca como terra e os mares delineados pela terra como mares, as águas delineadas pela terra como mares, e nós vimos ali o equilíbrio. Agora, no versículo 11, uma vez que a terra emergiu, olha só o que fala no versículo 11. E disse Deus: produz a terra, primeiro, vegetação; segundo, plantas que deem semente; terceiro, árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. Veja só, uma vez que essa terra emergiu, ela vai produzir, Deus ordenou que essa terra produzisse vegetação, plantas que dessem semente e árvores que dessem fruto. Muito bem, veja a lógica que nós temos trabalhado. A terra simboliza a mente, não é? Então nós vamos ver que a mente aqui vai produzir três coisas diferentes: vegetação, plantas e árvores. E nós vamos ver em que sentido, qual é o sentido, aplicando e fazendo agora não mais uma tipologia, mas uma referência bíblica, do que eu vou explicar mais à frente como que nós vamos fazer isso, para entender o que realmente a mente tem que produzir do novo cristão. Tá ok? Muito bem, mas vamos lembrar uma coisa muito importante, que nessa segunda fase, depois da Terra ter emergido, nós vemos que a emersão da Terra significa o crescimento do conhecimento de Deus. Então, à medida que você tem o conhecimento de Cristo, você nasceu de novo, você vai ter um equilíbrio entre sua emoção, vontade e mente, mas não para aí. Essa mente precisa continuar crescendo no conhecimento da glória de Deus. E uma vez que essa mente cresce no conhecimento da glória de Deus, a mente vai produzir três níveis de resultado, que é o que nós vemos aqui no versículo 11 de Gênesis. E nós vamos ver que esses três níveis da mente está vinculado àquilo que foi transformado, que nós vimos na última pregação, que a mente foi transformada por causa do amor de Deus, né? Então nós vemos que o amor que foi derramado nos nossos corações é a capacidade que Deus nos dá para que a gente adore a Ele com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, que é exatamente o que Deus fala em Deuteronômio 6:5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, que é a mente, de toda a tua alma, que são as emoções, de toda a tua força, que é a vontade. Nós vimos isso. Então é o amor de Deus que nos transforma e nos dá a capacidade agora de responder positivamente a Deus em amor, pelo amor que foi dado a nós. Mas o fato é que o amor de Deus lança fora o medo, que nós vimos que no amor de Deus não há medo. Antes, o amor lança fora o medo. Por quê? Porque uma vez que o amor é derramado no nosso coração, o medo, que era característica das trevas, é lançado fora. E nós vimos que o medo que se aplica no nosso coração quando estamos em trevas, ele vai impactar as nossas emoções, as nossas vontades e a nossa mente. Foi isso que nós vimos na última pregação. O medo é a consequência do pecado de Adão, que desconfigura o homem completamente, todo o seu ser. Então, da mesma forma que o medo causa uma corrupção na nossa emoção, na nossa vontade e na nossa mente, uma vez que esse coração é transformado agora pelo amor de Deus, o mesmo amor de Deus vai nos dar capacitação na nossa mente, na nossa vontade e nas nossas emoções. Essa é a sequência lógica do que Deus está fazendo. O amor nos capacita novamente naquilo que o medo nos tirava de nós, nas nossas emoções, vontades e mente. Muito bem. Tendo dito isso, nós vamos ver que o crescimento do conhecimento de Deus na mente vai refletir na mente em três aspectos. Quais são eles? A vegetação se faz menção às emoções. As plantas se faz menção à vontade. E as árvores faz menção à mente. Mas, Sérgio, da onde você tirou isso?
É por isso que eu estou explicando de uma forma lógica e cronológica. Pare e pense comigo. O homem, assim como Deus, ele é triuno, né? A mente, emoções e vontade não estão desligados uma da outra, como nós dividimos. Mas por que nós dividimos? Porque a própria Bíblia divide e fala claramente a respeito de cada um, como nós vimos em Deuteronômio 6:5, de amar ao Senhor com a nossa alma, com a nossa vontade, com a nossa mente, com o nosso coração. Então, a própria Bíblia faz essa divisão. Porém, nós sabemos que a emoção, vontade e mente, ela está conexa, ela é uma coisa só, age unicamente, certo? Só que dentre dessas três partes, emoção, vontade e mente, a primazia, a parte mais elevada do homem é a mente. E a mente é que governa sobre as emoções e vontade quando o homem está em Deus, em Cristo. Mas quando o homem não está em Deus, o que domina o homem? É a sua mente? Não, é as suas emoções e a sua vontade. Por isso que nós vimos, e isso até a neurociência, a psicologia cognitiva reconhece que o homem é por emoção. Se dizendo conhecedor, se dizendo intelectual, e o homem age é, basicamente pelas suas emoções. Ao contrário do homem espiritual que nasce em Cristo. Ele não é guiado mais pelas suas emoções nem pela sua vontade, como é o caso da terra imersa, lá no dia zero. Agora o homem, em Cristo Jesus, com a sua mente elevada, a mente que exerce domínio sobre as emoções, sobre a vontade e sobre a própria mente. Então, olha a lógica. No dia 2, no dia 1, Deus faz a nossa natureza, a nossa essência, ser luz. No dia 1º. No dia 2, Deus faz novas emoções e nova vontade. No dia 3, a terra emerge e é uma nova mente. E no próprio dia 3, a mente começa a produzir em três aspectos, que é a vegetação, plantas e árvore. E essa vegetação, plantas e árvore é referente às emoções, vontade e à própria mente. À medida em que eu e você crescemos no conhecimento da glória de Deus, é onde que a mente vai exercer o domínio sobre as emoções, sobre a vontade e sobre a mente. E hoje nós vamos entender especificamente que, porque fala assim, conhecimento da glória de Deus é muito genérico. Nós vamos falar especificamente qual é o tipo de conhecimento que nós precisamos ter para que a nossa mente exerça o domínio sobre as nossas emoções, vontade e mente. Muito bem. Tendo dito isso, e vou mostrar isso mais claramente, eu ressaltei ali, para vocês verem, que cada uma das palavras em português, vegetação, plantas e árvore, tem uma palavra específica em hebraico, tá bem? Então, a palavra para vegetação é dash, tá bem? E nós vamos ver isso com mais clareza nos próximos textos, para ficar bem claro para vocês verem realmente o que eu estou querendo mostrar. Vai ficar muito nítido. Muito bem. Tendo dito isso, eu queria fazer um outro parêntese aqui, porque o chamamento de Deus na criação para o homem é para que o homem domine. Isso nós só vamos ver lá em Gênesis 1:26, que é o clássico versículo que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, o homem é a imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus. Para qual propósito? Para que ele domine. O propósito pelo qual o homem foi chamado por Deus, criado por Deus, é para que ele domine. Domine sobre o quê? Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre a terra. O homem foi criado para exercer domínio sobre o mar, sobre os céus e sobre a terra. Aí você fala assim, mas Sérgio, ali está falando sobre os peixes, os aves, os animais. Como é que funciona isso? Bom, isso eu vou explicar mais para frente ainda. Depois, dos capítulos mais adiante, eu vou explicar qual que é o significado. Mas o que eu quero ressaltar aqui, que o homem foi chamado para dominar. E aqui é literal. Dominar o quê? Dominar literalmente a natureza, que é o que nós lemos hoje em Salmo 115, que Deus criou a natureza e colocou tudo debaixo dos pés dos filhos dos homens, para que dominasse. Em Salmos 8 também, que Deus fez o homem um pouco menor que os anjos, para que dominasse sobre toda
toda a criação, coroou o homem de honra e glória para que dominasse sobre a criação. É uma coisa literal, esse texto é literal. Mas agora entra a tipologia em Cristo Jesus. O Adão, que foi criado para esse propósito, perdeu essa posição de domínio e se tornou escravo do pecado e do diabo. Cristo vem na nova aliança e nos restaura, dando um novo coração, uma nova emoção, uma nova vontade, uma nova mente para exercer esse chamado de domínio. Mas não agora um domínio físico e material, mas um domínio espiritual. E começa onde? Esse domínio do homem espiritual nascido de novo em Cristo começa no seu homem interior. O domínio agora que o homem exerce é sobre as suas emoções, sobre a sua vontade e sobre a sua mente, na capacidade do novo coração que ele recebeu. Então, é exatamente isso. Então é isso. Então é isso. Então é o domínio que o homem vai exercer. O domínio que o homem vai exercer começa a respeito de si mesmo. Quando o homem domina a si mesmo. E aí o homem começa a atender o chamado de Deus e a cumprir o chamado criacional de Deus, quando ele começa a dominar a si mesmo, depois ele começa a exercer domínio sobre a sua família, sobre sua esposa, sobre seus filhos e sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, para a expansão do reino de Deus. E todas essas figuras que eram literais no Gênesis, que eram físicas e literais, em Cristo Jesus se torna uma aplicação espiritual que começa no coração do homem, que se estende à sua família e também no seu trabalho, para que Deus seja glorificado, porque agora somos a imagem de Cristo Jesus como filhos amados em Deus. E esse domínio começa onde? Quando você nasce de novo, você tem uma nova mente para exercer o domínio sobre as suas emoções, sobre a sua vontade e sobre a sua mente, que é a figura que está falando aqui em Gênesis 1:26, ok? Essa é a lógica, tá bem? Então, na fase 2, agora, uma vez que a Terra emergiu, já tem o conhecimento da salvação, tem o equilíbrio entre a mente, emoções e vontade, vai continuar crescendo para que exerça o domínio da mente sobre as emoções, sobre a vontade e sobre a mente, tá ok? É isso que a mente começa a produzir. Muito bem, vamos à sequência aqui. Hoje, então, vamos falar especificamente quais são os aspectos do conhecimento da glória de Deus que devemos crescer e conhecer para que a mente produza domínio sobre as emoções, tá bem? Então, a partir daqui, nós vamos ter mais duas pregações. Hoje eu vou falar do domínio da mente sobre as emoções e nas próximas duas vezes eu vou falar do domínio da mente sobre a vontade e sobre a própria mente, tá bem? Então, especificamente, nós vamos falar sobre o domínio da mente sobre as emoções. E alguém poderia perguntar, então, Sérgio, isso é inteligência emocional? Que é um dos termos muito bem conhecidos hoje em dia. Muitos coaches leem, né, livros sobre isso, sobre inteligência emocional, e é o que eu vou explicar um pouquinho e dar um exemplo claro daqueles mecanismos que eu falei para você da neurociência, da psicologia cognitiva, é o que eu vou explicar e deixar bem claro hoje, como que parece ser a mesma coisa, mas não é, e é isso que eu vou explicar. Mas antes de falar disso, vamos procurar entender antes de falar do domínio da mente sobre as emoções, vamos entender um pouquinho sobre o que é emoção, tá bem? O que é emoção? É isso que eu vou responder agora. O que é emoção? A emoção é uma resposta rápida, automática e corporal a algo que se percebe, ou seja, algum estímulo que você tem, seja exterior como interior. Ou seja, quando acontece algo de súbito, né, apaga uma luz, acontece um trovão, você rapidamente você tem uma emoção, né? Por exemplo, isso é um exemplo exterior, mas existem questões interiores. Vem algum pensamento e aquilo gera alguma emoção em você. Então são estímulos exteriores ou interiores a você, que envolvem mudanças fisiológicas. Seu coração começa a bater mais forte, você começa a ficar ofegante na respiração por algum tipo de expressão dessa emoção. Às vezes uma expressão do seu rosto cai, a sua voz fica barganha, ou então a sua postura fica uma postura receosa. E isso é a mola ou o motor propulsor para você agir.
né? Quando as suas emoções são tocadas, você vai ser instigado a agir, então operando na sua vontade. Então, um mecanismo muito importante, né? O exemplo disso, a respeito das emoções, é o medo, a raiva, a alegria, o nojo, a tristeza, a surpresa. Então, são exemplos que, à medida que você recebe algum estímulo interior ou exterior, você vai receber um ímpeto para agir. Nisso você pode se precipitar, né? Falar uma palavra pesada, fazer uma atitude precipitada por causa da emoção que te tira a razão, te rouba a capacidade de refletir. E aqui é onde você vai ver o seguinte: se você quer tocar um homem, uma mulher, se você quer mexer com ela, mexa nas suas emoções. Nós somos essencialmente muito mais frágeis nesta área, nas emoções, que nos abalam e faz com que a gente caia em dificuldades de equilíbrio. Porque, como nós temos visto, as emoções são referentes às águas. Um dia você está alegre lá em cima, no outro dia você está lá embaixo triste. Então, as emoções, essa característica de instabilidade, aí em cima e embaixo. E somente a mente é o que vai trazer estabilidade nas emoções. Tá bem? Muito bem. Tendo dito isto, as emoções vão gerar sentimento. O que é o sentimento? É quando vocês têm uma emoção e a sua mente começa a interpretar aquela emoção que você teve e coloca o nome, né? Então, assim, é uma experiência consciente e subjetiva da sua emoção, como a sua mente interpreta e normeia o que o seu corpo já disparou. Então, por exemplo, a partir do momento que você tem uma emoção, você começa a sentir apreensivo, você começa a se sentir grato, você se sente magoado, ou seja, você acaba nomeando aquela sua emoção e aquilo vai retroalimentar novamente novas emoções. Então, por exemplo, suponha que alguém falou uma palavra dura para você e você ficou ali triste, é a primeira emoção, mas depois, quando você começa a pensar, aquilo te gera um sentimento de mágoa. E aí, quando você tem novamente alguma outra pessoa te falando uma palavra difícil, você vai ter gatilhos de histórico na sua mente, daquilo que você já passou, e aí você vai interpretar da mesma forma como você interpretou, e aquilo vai gerando mais mágoa, e assim a pessoa vai ficando amargurada, cada vez mais gélida, mais fria com relação às pessoas. E é nisso onde que nós vemos que, quando as pessoas falam sobre os gatilhos mentais, né, que dependendo do histórico que você tem, das experiências que você teve, das suas emoções, dos seus sentimentos, quando você vê uma nova situação novamente, na mesma circunstância, aquilo dispara um gatilho em você de algo que você já experimentou e você passa a ter novamente mesmos comportamentos, as mesmas reações. E é isso que, quando a gente começa a entender as emoções, os sentimentos, a gente começa então a ver como que nós somos comportamentais, a gente repete padrões por causa do histórico da nossa vida, das nossas experiências. E é por isso que a psicologia cognitiva e a neurociência fazem tipo de regressão. Começar a olhar para o seu passado, começar a entender a sua história, para ver por que você age assim hoje. Porque tem alguma coisa no seu passado que praticamente explica o porquê que você age dessa forma hoje. Muito bem. Então, existe um mecanismo aí entre as emoções e os sentimentos. Qual que é o mecanismo? Vocês têm algum evento que gera uma emoção, que é uma resposta rápida, muito rápida que você tem das emoções. Você não pensou ainda. Você tem aquela emoção. E depois a sua mente começa a avaliar aquela emoção que você teve. E esse pensar leva você a dar nome e gerar um sentimento em você. E esse sentimento retroalimenta as suas novas emoções. Vira um ciclo, né? Eu fiz aqui um quadro que exemplifica isso, não é? Você tem um evento que gera uma emoção, você tem, então, começa a pensar sobre aquilo, e aí você tem uma nomeação daquela emoção, dá um sentimento, e isso retroalimenta. Então, qual que é o fator aqui? Uma pessoa que está em trevas, quando ela experimenta algum evento externo a ela ou interno a ela, pela sua mente decaída de medo, o que acontece? Ela vai dar um significado ruim para aquela emoção e aquilo vai gerando mal e maldade ciclicamente, não é?
porque a pessoa vai vendo com maldade. Então, o que que o mecanismo da neurociência e da psicologia faz? Faz com que você mude a forma de como que você olha para você, mude a forma como você olha para suas reações, para a forma como você está interpretando a sua realidade, para que você quebre esse ciclo que é vicioso, né? Para que você não retroalimente algo ruim para você mesmo. É isso que é o mecanismo que a psicologia cognitiva e a neurociência faz, tá bem? É para tentar quebrar esse ciclo ruim. Da mesma forma, é aí que entra a mente, a nova mente do espírito, regenerada por Deus, que ao invés de usar os mecanismos da neurociência e da psicologia cognitiva, não usa esse meio, esse mecanismo, mas com uma nova mente, você olha as circunstâncias que você está experimentando e você reinterpreta as suas condições de uma forma diferente, não retroalimentando agora de uma forma viciosa, mas virtuosa. Muito bem, vou dar um exemplo aqui. Eh, Primeiro eu vou dar um exemplo de um caso vicioso. Eu me lembro de um caso em que eu estava no seminário e tinha um rapaz que ele era do Equador, e conversando com ele eu falei assim: "Deixa de ser tonto", eu falei para ele. E é como se para o brasileiro, assim, deixa de besteira, é uma coisa que não estava ofendendo ele. Mas a palavra tonto, dentro da cultura dele, era uma ofensa gravíssima, ele ficou bravíssimo comigo, mesmo depois de eu ter pedido desculpa para ele. Então, isso gerou uma repulsa, né, uma reação muito ruim, porque certamente ele já tinha, um conceito de ser tonto como algo ruim, e ele ficou muito bruto comigo. E então isso é um gatilho que a pessoa tem para uma interpretação que ele tem de uma coisa que, na verdade, eu não estava dizendo que ele era aquilo que ele estava significando para ele, né. Não estava dizendo com uma forma ruim. Porque tonto pra gente é uma bobeira, deixa de bobeira, não é. E então isso é uma coisa ruim. Eh Mas, por outro lado, se você tem uma mente de Cristo, uma mente renovada, e se alguém chega para você e te ofende com palavras, ofensivas, você pode, para uma mente decaída, ficar ofendidíssimo e responder, né, com ira, com violência, com palavras mais duras ainda, a esse tipo de evento que vem para você. Mas se você tem a mente de Cristo, você vai olhar essa atitude de uma outra forma, você vai absorver o mal e não vai rebater com o mal, você vai rebater com o bem, né, tentando apaziguar, tentando explicar para a pessoa e até perdoando, não é? É por isso que vai falar em Hebreus que não deixe com que as raízes de amargura cresçam no seu coração, porque é uma mente decaída que retroalimenta no seu coração o pecado e aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo e vai trazendo mais vazio, mais trevas dentro do seu coração. E que a mente de Cristo interrompe esse ciclo, liberando perdão, sendo paciente, não rebatendo o mal com o mal. E isso é a mente de Cristo. Então é a mente de uma nova mente de Cristo que faz com que você interprete as suas emoções e os seus sentimentos de uma nova forma, gerando então a graça de Deus e os frutos de Deus. Tá bem? Muito bem. Tendo dito isto, eu queria agora explicar e exemplificar a questão do que é conhecido como a inteligência emocional. Porque a inteligência emocional ela é baseada na psicologia cognitiva e na neurociência para falar exatamente isso que eu estou falando aqui, do domínio da mente sobre as emoções. Muito bem, eu vou explicar aqui, e falar o seguinte, o que nós vamos falar, o que eu estou falando é inteligência emocional? E minha resposta é: não, não é inteligência emocional. Por quê? Porque a psicologia, cognitiva e a neurociência, ela se baseia do homem para o homem. Então, são mecanismos que, de fato, funcionam, de fato, transformam as pessoas, mas o homem é o centro. É isso que eu falei na última pregação. A neurociência e a psicologia cognitiva centraliza o homem no homem, no próprio homem, e isso, ao invés de libertar o homem, aumenta cada vez maior os seus grilhões do pecado, dando autorrealização, dando suficiência, fortalecimento da sua mente e cada vez mais autônomo em si mesmo. Isso distancia o homem
de Deus. É como o jovem rico que se aproxima de Jesus, fala assim: Senhor, eu tenho feito tudo, mas o que é que eu preciso para ser salvo? E Jesus fala: vai e vende tudo o que tens. E ele sai triste, porque ele era muito rico. Então, os mecanismos psicológicos da neurociência, ao invés de fazer o bem, faz o mal ao homem. Pode ter resultados naturais? Sim, sem dúvida. Muitas pessoas se tornam ricas, são transformadas rapidamente por essas técnicas, mas essas são as cadeias que vai afastar o homem de Deus. E é nesse ponto que o que eu estou falando aqui não é neurociência, porque o que eu estou falando aqui é totalmente inverso, é voltado e centrado em Deus e não no homem. Mas então eu vou explicar aqui o que de fato é a inteligência emocional baseado na neurociência e na psicologia cognitiva, tá bem? Então, para falar disso, tem um livro muito famoso que os coaches ensinam e falam, que é a Inteligência Emocional do Daniel Goleman. E o que é esse livro, né? Ele fala sobre a capacidade de reconhecer e compreender e gerenciar as próprias emoções, que é o que estou falando aqui em paralelo. Então, a habilidade de reconhecer e influenciar a outras pessoas, determinar que o sucesso não depende apenas do consciente intelectual. E nesse livro vai falar de 5 pilares, que é da autoconsciência, da autorregulação, da motivação, da empatia, das habilidades, que de forma prática vão impactar a vida pessoal, do trabalho e da educação. Ou seja, na vida pessoal vai ter autoestima, nos relacionamentos, na saúde mental, no trabalho vai impactar na liderança, negociação, trabalho em equipe. Na educação vai ter crianças que sabem suportar o mal, o autocontrole e possuir melhores resultados. Então, esse livro vai falar o seguinte, que o sucesso das pessoas, 20% que explica é o quociente do intelecto, o QI, mas o quociente emocional é muito mais importante. E é isso que vai realmente impactar o sucesso das pessoas, é ter o controle emocional, tá bem? E é no controle emocional que as pessoas vão ter sucesso, porque ela vai ter equilíbrio interior de si mesma e saber ter relacionamentos saudáveis com outras pessoas. Então, de forma prática, tudo isso é muito verdade, isso realmente acontece e é tudo isso que as pessoas buscam. Mas uma vez que a pessoa aplica isso sem Deus, ela vai se distanciar de Deus, porque ela vai se sentir autossuficiente, ela vai estar com o ego para lá de Bagdá, não é? Porque eleva o homem na sua capacidade. Então é por isso que uma pessoa em trevas pode ter muito sucesso, ter muito accomplishments, que é muitas realizações, por causa dos mecanismos que ela pode trabalhar na sua mente. Mas isso não significa que a sua mente foi transformada por Deus. Eh, então, por exemplo, as pessoas pensam, e eu já falei isso em outras pregações, que a prosperidade é tido pelas pessoas como um sinal que Deus é com elas. E as pessoas pensam: "Ah, eu tenho dinheiro, tenho sucesso, então Deus é comigo". E a resposta é: isso não necessariamente é verdade. Aquelas pessoas que são de Deus, Deus prospera, também na parte financeira, mas ter um sucesso financeiro não é um exemplo de que Deus é com essas pessoas. E e é isso que nós vamos ver, que as pessoas estão autossatisfeitas pelo seu sucesso, achando que Deus está abençoando elas, quando na verdade elas estão em densas trevas, baseado na sabedoria demoníaca. Porque, o que que acontece? Quando nós falamos aqui, quando eu vou falar aqui com relação ao homem, seus comportamentos, sua mente, nós estamos falando do mesmo sujeito, que o objeto de estudo aqui é o homem. Então, tanto a neurociência como a psicologia cognitiva, como a Bíblia, vai falar do mesmo sujeito. Então, vai ter o overlap, falamos das mesmas coisas. Mas o princípio e raiz que está por trás deles são completamente diferentes, né? Deus e a palavra trabalha na raiz da essência do que é o homem, do que gera o seu comportamento e as suas palavras. E a neurociência e a psicologia vão trabalhar os mecanismos, tá bem? Então, o que eu vou falar aqui não é inteligência emocional, de forma alguma. Apesar de ter um overlap do que nós vamos falar, porque o sujeito é o mesmo, que é o ser humano. Tá bem? Vamos falar então agora, e aqui vai estar a distinção do que nós vamos falar. Qual é o objetivo bíblico do domínio da mente sobre as emoções, que não é inteligência emocional? Qual que é o objetivo? O objetivo é que o homem cresça no conhecimento da glória de Deus
e produza, que sua mente produza nos 3 níveis de Gênesis 1:11, que é o que nós vamos falar hoje especificamente apenas de um, que são as suas emoções. Então, uma vez que a terra emerge, é onde o homem tem a capacidade de ver. É como vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 5 que as trevas têm cegado o homem para que não veja a glória de Cristo. Então o homem que está em Cristo, ele foi desvendado, agora ele consegue ver. E ver o que, Sérgio? Ver a respeito de quem Deus é por meio de Cristo Jesus. Isso somente o Evangelho é o que pode produzir em nós, a capacidade de conhecer a Deus. E uma vez que eu conheço a Deus, eu vou definir a minha identidade, ou seja, eu vou conseguir ver a mim mesmo. E aí que entra Gênesis 1:26, que o homem foi feito à imagem de Deus. Então, o que nos define o nosso ser não são as outras pessoas, não são as nossas realizações, não é o nosso meu dinheiro, não são as minhas experiências. O que me define quem eu sou é Deus. Então, à medida que eu conheço a Deus e a Cristo, eu sei qual é a minha identidade. A minha identidade é o que a palavra fala de quem eu sou. Como vai falar em João 1, fala assim: e a todos quantos creram, foram dado o poder de serem chamados filho de Deus. Ou seja, aquele que é filho de Deus, a sua identidade, aqueles que creram em Deus, a sua identidade é ser filho de Deus. Essa é a nossa identidade. A minha identidade não é minha igreja, não é meu dinheiro, não é meu estado, não é minha nação, não é minha posição política. A minha identidade é aquilo que a Bíblia fala de quem eu sou. E à medida que eu conheço a Deus, a minha definição da minha identidade vai ficar muito mais clara, muito mais clara. E aí, qual que é o objetivo do conhecimento da mente a respeito de Deus? É para que nós vejamos a sua glória. É como Isaías, no capítulo 6, quando ele tem a visão da glória de Deus, e então ele fala assim: ai de mim que sou pecador e moro em meio de um povo de impuros lábios. É vendo a glória de Deus que eu consigo ver quem de fato eu sou. Mas Deus não nos deixa simplesmente como pecador, ele nos eleva, como fala em Efésios capítulo 2, que ele nos eleva para sentar com Cristo Jesus nas regiões celestiais, ou seja, Deus nos coloca, nos tira do pó e do monturo e nos faz sentar entre príncipes, porque essa é a disposição da criação de Deus para o homem, agora em Cristo Jesus. Então, nós, olhando para Cristo, não somente vemos a nossa total incapacidade do pecado, mas nós vemos que agora nós temos uma nova posição em Cristo Jesus. E aí isso nos leva a quê? A ter um relacionamento com Deus. Esse é o objetivo do evangelho. O objetivo do evangelho não é te fazer uma pessoa rica. O objetivo do evangelho não é te fazer uma pessoa melhor. O objetivo do evangelho não é te fazer você uma pessoa caridosa, uma pessoa que vai na igreja. O objetivo do evangelho é que você tenha um relacionamento com Deus. É o que nós lemos hoje em 1 João capítulo 1. Temos visto e ouvido e vos anunciamos para que vocês tenham comunhão conosco, assim como nós temos comunhão com Deus e seu Filho. O Evangelho nos leva a ter um relacionamento particular com Deus. É isso que é o propósito do Evangelho. E tudo isso nos leva a glorificar a Deus. Uma vez que eu conheço a Deus, que eu tenho uma identidade, que eu vejo a sua glória, tenho um relacionamento com Deus, eu vou espelhar, eu vou refletir a glória de Deus nas minhas emoções, nas minhas vontades e na minha mente. Hoje nós estamos falando especificamente sobre as emoções. Então as nossas emoções vão refletir as emoções de Deus. Na bondade, na misericórdia, na graça. Ou seja, Deus nos transforma de tal forma que nós parecemos com o Filho de Deus, refletindo os atributos do Pai. Tá bem? Muito bem. É nisso que diferencia essa abordagem da abordagem da inteligência emocional. Inteligência emocional é abordado em si mesmo, né? O homem em si mesmo. Aqui não. Aqui nós estamos falando do homem em relação a Deus sendo o centro. Muito bem, Sérgio. Você disse. Tá bom. Agora eu quero entender o que tem a ver aquela palavra vegetação com emoção. Da onde que você tira? Qual que é a lógica? Bom, eu expliquei de uma forma lógica, né? E agora eu vou explicar de uma forma prática. E vamos ver o seguinte: nós vamos ver aqui quais são os conhecimentos de Deus que leva na transformação da emoção. E para isso,
e por isso que eu ressaltei que a palavra em hebraico a respeito da vegetação é dash, tá bem? Então, o que que eu fiz como análise e meditação? E se você é um cristão bereano, você vai procurar e você vai pesquisar e você vai ver a mesma coisa. E nisso vai confirmar o que eu estou dizendo como sendo a verdade. Que eu fui nos outros textos onde aparece essa mesma palavra dash relacionado à vegetação, e lá eu comecei a procurar quais são as mudanças, o que que o texto está dizendo em relação ao conhecimento de Deus e com relação às emoções referente a esse conhecimento de Deus, tá bem? Muito bem. Vou dar um exemplo. Eu peguei 4 passagens, nós vamos falar de 4 passagens hoje aqui, e eu vou mostrar como que essas passagens, eh onde se tem essa palavra dash, que significa vegetação, mostra que um conhecimento dos atributos da glória de Deus e como isso mexe com as emoções. E qual que é o princípio que está por trás? Que a Bíblia está toda interligada, certo? A Bíblia está toda interligada. Vou dar então agora em Joel capítulo 2. Diz assim, preste bem atenção. Joel capítulo 2, versículo 22. Diz assim: Não temais, animais do campo, porque os pastos dos desertos reverdecerão, que é a palavra dash, porque o arvoredo dará seu fruto e a videira produzirão com vigor. O que que esse texto está dizendo? Esse texto aqui está falando quando Deus está fazendo a promessa para Israel que foi destruída. E Deus está falando assim: olha, eu trouxe juízo sobre o seu pecado, mas eu vou agora trazer um renovo. Você vai reverdecer, vai crescer uma vegetação nova, tá bem? No versículo 23, fala sobre a consequência das emoções desse capítulo. Fala o quê? Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará uma justa medida, a chuva. Fará descer, como outrora, a chuva temporã e seródia. Ou seja, nesse capítulo, está falando que o reverdecer, né, a nova vegetação, vai gerar o que no coração? Alegria e regozijo. Agora, qual que é qual que é o conhecimento de Deus que está atrelado nesse capítulo? Aqui no mesmo capítulo, Joel, capítulo 2, versículo 13, diz assim: Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, e se arrepende do mal. Muito bem. Aqui nós vemos, nesse capítulo 2 de Joel, qual que é o conhecimento de Deus que a nossa mente precisa crescer para que a gente experimente a alegria e o regozijo. São os atributos de Deus. São os atributos de Deus. À medida em que o cristão cresce no conhecimento dos atributos de Deus, e não de uma forma simplesmente intelectual, mas ele começa a entender a grandiosidade dos atributos de Deus, ele vai experimentar alegria e regozijo. Muito bem. Aqui nós vamos ver agora outro capítulo, em 2 Samuel 23, que esse é um capítulo que fala que é a última declaração de Davi no seu governo, ele está prestes a morrer. Ele fala o seguinte, 2 Samuel 23, versículo 3. E disse o Deus de Israel Disse o Deus de Israel, Davi dizendo, a rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar a terra, a vegetação. Dash, novamente. Então aqui é o paralelo novamente. Aqui esse texto está falando, Davi está falando da característica do homem que teme a Deus, como que ele vai ser, né? Ele vai ser como uma terra que produz vegetação. E ele fala assim, mas qual que é o conhecimento de Deus que está atrelado a esse reverdecer, a essa vegetação nova que está sendo produzida? Deus não está assim, não está assim Deus com a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna. Ou seja, se no primeiro caso de Joel, os atributos, aqui é entender sobre a aliança de Deus. É a aliança de Deus que faz com o homem, que faz com que o homem tenha equilíbrio. Ele vai ter o quê? Confiança. Porque depois o versículo fala assim,
não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Ou seja, é a aliança de Deus, é o conhecimento da aliança de Deus que vai gerar confiança no homem. Ou seja, uma pessoa que não se deixa fraquejar, né, com medo, porque as emoções do medo é a falta do que? De certeza. Então, à medida que você tem conhecimento da aliança de Deus, isso te gera confiança. Em Deuteronômio agora, 32:1 fala assim: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falareis, e ouça a terra as minhas palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a vegetação, desce, e como as gotas de água sobre as plantas. Aqui é a passagem de Moisés falando a Israel, instruindo Israel antes de entrar na terra prometida. Então Deus está falando assim: olha, ouça a minha palavra e você vai produzir, você vai crescer, você vai desce, não é? E ele fala assim: porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nome do nosso Deus, eis a rocha, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é justo e reto. Ou seja, quais são as características aqui, o conhecimento que o homem precisa ter para reverdecer aqui, para crescer? É ver que as obras de Deus são perfeitas, que Deus é justo e que ele é reto. Ou seja, a gente vê aqui que são esses o conhecimento que a nossa mente precisa crescer, porque à medida que eu cresço nesse conhecimento das obras de Deus, da sua fidelidade, que ele é justo, então isso vai gerar o que em mim? Uma humildade, porque essa humildade vai fazer com que eu tenha curiosidade e desejo por compreender as coisas de Deus. Essa humildade vai gerar gratidão por receber o conhecimento de Deus, e essa humildade vai gerar confiança em quem de quem eu estou sendo ensinado. Ou seja, em outras palavras, eh, nós nos tornamos ensináveis por Deus. Você deixa ouvir a voz e deixa com que a palavra de Deus transforme a sua vida. Por fim, em Isaías 66, diz assim: Vós o vereis e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão, como a vegetação desce, terra. Então, o poder do Senhor será notório aos seus servos e ele se indignará contra os seus inimigos. Aqui ele está falando que você será como os seus ossos serão fortalecidos, quer dizer, sua estrutura será fortalecida. É isso que esse versículo está falando. E qual que é o que produz aqui? No versículo 12 fala assim: Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei a paz como o rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Quer dizer, Deus transforma em paz, gera paz no coração do homem. Como alguém a quem sua mãe consola, assim vos consolarei, a outra emoção que é gerada. E em Jerusalém vos sereis consolados. E o versículo 1 do mesmo capítulo vai dizer o seguinte, vai falar qual que é o conhecimento que gera isso, reverdecer no nosso coração. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Quer dizer, o Senhor é o Deus da glória. À medida que eu conheço a grandiosidade de Deus, é isso que vai trazer equilíbrio nas minhas emoções. Ele fala assim, porque a minha mão fez todas as coisas, ou seja, conhecer a soberania de Deus. Deus tem controle sobre todas as coisas. E todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei a este, é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Essas são as emoções, uma pessoa quebrantada, que tem temor de Deus e da sua palavra. Então, nesse versículo de Isaías 66, nós vemos que o conhecimento que vai respaldar nossa mente para dominar as emoções é a soberania de Deus, é a fidelidade de Deus, é que Deus é justo. E isso vai gerar o que nas nossas emoções? Quebrantamento, consolo, temor e paz. E é isso que é o mistério que vai gerar domínio nas nossas emoções. À medida em que eu conheço os atributos de Deus, que eu conheço a aliança de Deus, que eu conheço a soberania de Deus, eu vou ter
paz, eu vou ter alegria e eu vou ter temor de Deus. E é nesse conhecimento que a minha mente exerce domínio sobre as minhas emoções. É nisso, então, que o crente vai ter uma capacidade que nenhum mecanismo da neurociência ou da psicologia cognitiva vai produzir, que somente a palavra de Deus vai capacitar o homem para que experimente o domínio sobre a sua mente. A aplicação. Você pode buscar as suas autorrealizações com os mecanismos para ter resultado na sua vida, para aconselhamento no seu trabalho, aconselhamento nos seus relacionamentos, na sua vida interior. Isso vai trazer transformações para você, com certeza, funcionam, mas nunca vão transformar, de fato, a essência de quem você é. Porque uma vez que o homem nasce sem Deus, sem Cristo, ele é trevas. Ele pode ter todo o tesouro do mundo, todos os tipos de realizações, todo tipo de conhecimento, mas ele permanece trevas. E o medo vai permear o seu coração sempre, até que você conheça Cristo. Por isso o chamamento para você, não confie no conhecimento natural do homem, se torne para Cristo, se arrependa e venha para a verdadeira sabedoria, porque a sabedoria do mundo, diz em Tiago, que ela é diabólica. Não porque a ciência é diabólica, não porque a psicologia é diabólica, mas porque a mente decaída usa desse conhecimento de uma forma diabólica, porque o homem está em trevas. Agora, para o cristão, aplicação para o cristão, você foi chamado para reinar, para governar. A sua postura em Cristo Jesus agora é totalmente diferente. Você tem a capacidade, pelo Espírito Santo e pela palavra, de crescer no conhecimento de Deus, ter um relacionamento com Deus, viver para a glória de Deus e usufruir do jardim do Éden que agora é construído dentro de você. E você agora é o comando, você tem o poder, a autoridade de exercer o domínio sobre as suas emoções, para que você não tenha medo, você não tenha depressão, para que você não tenha frustração, para que você viva a plenitude do evangelho no seu coração, de águas que correm como rio, como fala a paz que corre como rio, que fala em Isaías 66. Amém? Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando o meu viver. Do alto céus, da imensidão, do trono do Senhor, me fazes contemplar a ti, tua glória e salvação. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua voz, como água é, que vem pra transbordar, trovões que vêm pra estremecer minha alma com poder. No deserto ribeiros faz, o vaso tu quebrantas, o abatido tu levantas. Tu és Senhor. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua palavra, como fogo é, purifica o coração. Martelo que esmiuça a rocha do meu ser. Fonte viva a todo que buscar, alimenta o faminto, sacia o sedento. Tu és Senhor. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala.